Partique. Medicina de excelência, um clique. Bom, e agora a gente conversa com a médica endocrinologista, a doutora Marisa Fávaro. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Tudo certo. Bom, pergunta básica para quem está acompanhando a gente. O que faz o endocrinologista? O endocrinologista é o médico que cuida dos hormônios, né, principalmente. Então, tanto dos hormônios quanto do metabolismo. Então, o que são as doenças metabólicas? São alterações da glicemia, do colesterol, do triglicérides, por exemplo, resistência insulínica, excesso de gordura no fígado, é o endócrino que cuida. E a parte hormonal são as glândulas, né? Então, a tireoide, que é uma glândula muito importante do nosso corpo, situações de hipo e hipertireoidismo, doenças da hipófise, da adrenal, doenças ósseas, então a osteoporose, também o endocrinologista pode ajudar. Sim. E quando que a senhora decidiu fazer essa especialidade? Fez aqui em Ribeirão mesmo? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu vim aqui para Ribeirão em 2002, quando eu passei na USP. E aí eu fiz toda a minha formação nessa faculdade. Então foram 6 anos da faculdade, os 2 anos de residência em clínica médica, que eu fiz no Hospital das Clínicas, e mais 2 anos de formação para endocrinologia. Então foram 10 anos no total. Eu resolvi fazer endocrinologia quando eu estava na clínica médica mesmo e eu pude ver a complexidade do funcionamento do nosso organismo, como os hormônios, eles regulam o corpo como um todo, né? Sim. Então, eu gosto muito do segmento a longo prazo dos pacientes. Certo. Então, dentro da endocrinologia, os pacientes, eles têm condições crônicas que ficam com a gente por muito tempo. Então, diabetes, doenças tiroidianas, então... Eu gosto tanto da ideia desse segmento de longo prazo, o paciente ter esses retornos, a gente vê as modificações que a gente pode fazer, orientação do estilo de vida. Sim. Então, foi nessa parte assim, que eu comecei a gostar. Que se apaixonou por essa área. Me apaixonei. Né? Eu gosto muito principalmente da parte do tratamento de diabetes, então... Tratamentos mais complexos, insulinização, para aquele portador de diabetes tipo 1, então bombas de insulina, contagem de carboidrato, são condições onde você acaba precisando ter uma aliança com o paciente para um confiar no trabalho do outro, orientações para a gente ver a coisa funcionar. Então eu gosto muito desse lado, assim, desse segmento. Perfeito. Bom, a senhora comentou a respeito da diabetes, então gostaria que explicasse um pouco sobre a doença, para quem está acompanhando a gente agora e tem diabetes, ou que tem uma mãe, um pai, tem aquele receio, pode ter uma carga genética, como que funciona essa doença? Certo. A glicose no nosso sangue, ela é muito controlada. Então, o nosso corpo ele tem hormônios como insulina, glucagon, a própria produção de açúcar pelo fígado. Então, o nosso corpo ele é todo regulado para manter o nível de açúcar dentro da normalidade. Certo. O diabetes ele acontece quando esse nível de açúcar perde esse controle e a gente passa a ter elevação do nível de açúcar no sangue. Isso pode acontecer tanto por uma dificuldade da insulina funcionar no corpo, que a gente chama de resistência insulínica, que aí é muito ligada à obesidade, a outras doenças metabólicas como alteração de colesterol, pressão alta, ou quando o corpo ele deixa de produzir insulina por uma doença autoimune, por exemplo, que é quando o próprio organismo vai lá e ataca o pâncreas, esse pâncreas deixa de produzir insulina. Então, o diabetes acontece quando você tem essa perda da regulação do controle no açúcar do sangue. Certo. E como que funciona o tratamento, doutora? A gente sabe que tem o diabetes tipo 1, tipo 2. Para quem está acompanhando, qual é essa diferença e quais são os tratamentos para o paciente que chega aqui com a senhora e fala, tenho diabetes, meus exames deram alterados, o que a senhora pode falar? Certo. Em relação aos sintomas, o diabetes tipo 1, como ele é uma doença, como ele é uma condição onde ocorre essa destruição, o quadro dele já começa de um modo muito grave. Então, toda vez que o paciente faz muito xixi, toma muita água, começa a perder peso de uma maneira meio inexplicada, começa a sentir muita fraqueza, às vezes pode ter um pouco de visão turva. São indicativos. São indicativos de que esses níveis de açúcar estão muito altos. Então, nessa situação, tem que procurar rapidamente fazer um teste para a gente ter já logo esse diagnóstico e começar o tratamento. Essa perda de peso, esses sintomas muito graves, indicam que o corpo está com pouca insulina, porque a insulina ela é um hormônio construtor. Certo. Então, toda vez que você tem essa perda de peso rápida,
é o indicativo de que está faltando insulina. Então, no caso dos diabetes do tipo 1, o tratamento já é insulina. A gente não tem muito como manejar com medicação oral. O diabetes do tipo 2, que é o tipo mais frequente, geralmente ele é assintomático. Então, aquelas pessoas que estão acima do peso, que tem um histórico familiar de diabetes, ou às vezes tem aquela mancha escura no pescoço, que a gente chama de acantose nigricans, aquela gordura mais central. Então esses, a gente indica fazer o rastreamento, fazer a dosagem de glicose no sangue. Outra coisa que acontece também, o paciente ele começa a ter coceira ou na vagina ou no pênis. Então, esses quadros de candidíase geralmente indicam essa perda de açúcar na urina. Também é hora de procurar. Lesões no pé, micoses entre os dedos, são indicativos de que essa glicemia pode estar bagunçada. Também precisa procurar para fazer exame. E quando o paciente chega, quais são os exames realizados, doutora? Nesse rastreamento, né, o paciente que chega para ver se tem, então... geralmente a gente pede uma glicemia, e aí a gente tem os valores, né, do que é o normal, do que é o pré-diabetes, e o que é o diabetes tipo 2, né, o que é o diabetes de fato. A gente também faz dosagens de colesterol, triglicérides, é importante durante a consulta ver o peso, ver como que tá esse IMC, que é essa relação peso e altura, avaliar a circunferência abdominal, nível de pressão arterial. Então, a gente tem que olhar o paciente como um todo para pensar nesse diagnóstico e as opções de medicação. Então, no diabetes tipo 2, a gente tem medicações orais, na grande maioria das vezes. Temos alguns injetáveis, mais modernos, que também podem ajudar na questão do controle do peso. Então, aí quais são as características do paciente, o que pode ser... Hoje, a gente tende muito a ter um tratamento muito personalizado, sabe? Tanto... incluindo a preferência do paciente, a condição de pagar uma medicação mais cara ou não, o estilo de vida. Então, na hora de propor o tratamento de uma condição crônica, a gente tem que ter em mente tudo isso, né? Ter essa parcimônia justamente para prosseguir com esse tratamento, né, doutora? E sempre estimular a mudança de alimentação, perda de peso, atividade física, que isso é fundamental para as medicações, para o tratamento, para tudo funcionar bem, né? Com certeza. Além da diabetes, quais são as outras doenças que as pessoas podem buscar um endocrinologista? Certo. Diversas, né? Sem querer te interromper, mas várias diversas. coisas. No começo aqui do bate-papo, quando a senhora comentou, porque os hormônios mexem no nosso corpo todo, né? Então, na hora a gente já associa o endócrino ali com uma pessoa que está com dificuldade de perder peso, ou com uma pessoa uma gestante que está ali com o corpo, né? A gente acompanha muitas gestantes, tanto por conta de alterações da tireoide, porque os níveis de controle da tireoide durante a gestação eles são diferentes do que fora dela. Então, geralmente no primeiro trimestre de gestação é feito um rastreamento de doença tireoidiana, e aí, quando é encontrada essa alteração, vem para o endócrino. Certo. E, geralmente, nas 24, 28 semanas é feito o teste de curva glicêmica, e os níveis de controle do diabetes na gestação são também bem mais rigorosos do que fora dela. Então, geralmente, a gente faz acompanhamentos conjuntos com o obstetra, ou por alteração do diabetes gestacional, ou por problema da tireoide. O hipotireoidismo é um quadro bem frequente aqui pra gente no consultório. Então, geralmente, a pessoa ela passa a perceber uma pele mais seca, um hábito intestinal mais constipado, queda de cabelo, um cansaço mais fácil, principalmente quando tem uma história familiar. Então, isso geralmente a gente acompanha. Ou quando percebe alteração, a tireoide é uma glândula que fica aqui no pescoço. Então, quando percebe alterações do volume do cervical, nodulações, é o endócrino que acompanha esses nódulos. Então, em casa, a pessoa pode sentir ali uma diferença significativa e isso já acendeu um alerta para procurar o especialista. Muitas vezes o homem quando faz a barba, a mulher quando vai pôr uma gargantilha, se perceber alguma alteração de nodulação nessa região do pescoço, pode indicar uma doença tireoidiana. Variações rápidas de peso também, acompanhadas de palpitação, tremores, excesso de suor, pode indicar que essa tireoide está funcionando demais. Aí é o hipertireoidismo, então também é outro caso que precisa procurar um endócrino. Toda variação muito rápida de peso, tanto para ganho quanto para perda, vale a pena procurar um endócrino para uma avaliação, ver se está com alguma alteração hormonal.
Precisa necessariamente, então, doutora, ter algum problema palpável ali para buscar um endócrino ou não? Não. O endocrinologista, ele pode ajudar tanto nessa orientação de mudanças de longo prazo, questão da alimentação, estímulo no hábito da atividade física. É importante quando você busca um endocrinologista avaliar como esse profissional está conduzindo o seu caso. Sim. É importante tomar um pouco de cuidado com promessas de tratamento muito rápidos ou com, como eu disse no início, a obesidade ela também é uma condição crônica. A gente não tem uma cura, a gente tem um controle de longo prazo. Então a gente tem que tomar cuidado com tratamentos que prometem emagrecer muito rapidamente ou que não visam essa abordagem de segmento. Mulheres com irregularidade menstrual, Também. muitas vezes o endocrinologista pode ajudar. Então, como recado, eu acho que o endocrinologista é aquele profissional que pode te avaliar como um todo, observar, então, quando perceber que está com uma queixa ou quando tem um histórico familiar muito importante de doenças endócrinas como diabetes, doenças de tireoide, acho que é esse momento de procurar o endocrinologista para ver se está tudo certo. Doutora, obrigada pelo nosso bate-papo, foi muito esclarecedor e quem tiver interesse em agendar uma consulta com a doutora, é só acessar o site e o aplicativo, tá certo? Tá certo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, muito obrigada por poder esclarecer um pouco mais sobre a minha área. Estou aqui à disposição para quem quiser procurar, para quem precisar dessa avaliação, a gente está aqui. Partique. Medicina de excelência, um clique.